presbítero Oséias, que recebeu esse dom de Deus, uma voz tão suave, né? Chega na hora do agudo, a gente espera lá em cima e ele canta com uma suavidade. É muito edificante, né, ouvir. E também uma seleção de músicas, de canções reflexivas e para a gente adorar mesmo ao Senhor, né? Deus abençoe seu ministério, viu? E que é o nosso ministério também juntos, né? Em nome de Jesus. Irmãos queridos, o que esperar? O que esperar de alguém que decidiu abandonar a igreja? Que decidiu deixar de frequentar, deixar de congregar. A Escritura diz que, primeiramente, os que se afastam do Senhor perecem. E congregar não é uma proposta humana, não é uma ideia da igreja, da liderança da igreja. Congregar não é uma programação religiosa. Congregar é uma determinação divina, é um propósito de Deus. Em vários sentidos. Há uma ordenança na carta aos Hebreus que não devemos deixar de congregar. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. E Deus sabe por quê. Tem um aspecto prático que eu já ouvi vários pregadores comentarem, tipo, longe da comunhão dos santos, da igreja, no dia a dia daquela comunidade, a pessoa é como um tição fora da fogueira, que por um tempo ainda fica com a sua chama, depois com o carvão ali incandescente, depois vai se apagando até que morre. A fogueira está lá quente, crepitando, e o tição apartado depois se apaga totalmente. Tem esse lado. Mas tem um aspecto que eu já comentei algumas vezes e quero deixar para a sua reflexão, quem sabe você que está acompanhando pela internet. Sempre que Deus decidiu fazer uma reviravolta no meio do seu povo, eu poderia dar assim vários exemplos, e domingo passado eu dei alguns deles. Deus mandou o povo ser reunido. Ajunta o povo, congrega o povo, como um só. E a palavra de Deus é ministrada. Então o ajuntamento é um propósito divino para manifestar coisas grandiosas. Quando você vem ao templo para adorar, você está cumprindo um propósito divino e você está se oferecendo a Deus para uma grande bênção. Então você que está aqui, receba essa palavra e não deixe de congregar. E você que em casa acompanha pela internet, que seja por um motivo justificável. Essa semana, o presbítero Venâncio e eu estivemos aqui tentando bolar uma frase para colocarmos no boletim um anúncio. É o anúncio da transmissão do culto ao vivo pela internet. Queremos colocar no boletim, porque esse boletim vai muito além das nossas fronteiras. A gente nem sabe onde vai parar, vai para muitas mãos. E queremos divulgar mesmo para que pessoas que ainda não têm Jesus e não podem ir à igreja, participem do culto pela internet. Só que a frase que estava lá era assim: assista ao culto pela internet.
horários tais. E o presbítero Venâncio dizendo, pastor, isso aí não vai dar certo. Que vai dar aquela ideia que nós estamos estimulando as pessoas a assistirem pela internet. Tem que encontrar uma frase, alguma coisa. E aí ficamos a semana inteira matutando, ainda não achamos a frase, porque não somos marqueteiros. Não somos da área da mídia, que tem aqueles insights, vivem disso. Aí, provisoriamente, eu disse, Venâncio, deixa que eu vou colocar uma frase grande, depois a gente pensa numa frase curta que resuma. Se você é da área, por favor, ajude a gente. Eu coloquei a frase inteira dizendo assim, se você, por algum motivo, não pode vir ao templo, assista ao culto pela internet. Ficou bonzinho, né? Mas não é o ideal ainda. Tem que ter uma frase assim de efeito, que transmita essa ideia. Quem sabe na porta você vai me dar um papelzinho, pastor, veja isso aí e tal. Eu aceito. E se não ficar bom, não se chateie também não. Mas receba essa palavra como uma palavra não do pastor Itamar. A orientação e a determinação para a igreja se reunir em adoração vem do Senhor. Hoje você vai abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, e eu vou ler do verso 1 até o verso 19. Acompanhe aí, por favor. Naamã é curado de lepra. Diz assim a Sagrada Escritura. Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que sairia ele a ter comigo. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi
com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. Instou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Disse então Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu então lhe disse: vai em paz. Que este texto, esta passagem, esta porção, traga alento, luz para a nossa alma nesta noite. Não feche a sua Bíblia. Deixe-me repartir desta história uma porção para o nosso coração nesta noite. Primeiramente, no verso 1, o texto diz que Naamã era comandante do exército do rei da Síria e que era um grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque através dele, o Deus de Israel dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. A Síria vivia em conflito com Israel. E o curioso é que está dito aqui, e nós sabemos de várias outras porções, que o nosso Deus é o Senhor da história. E é Ele quem governa as nações, é Ele quem estabelece reis, quem destitui reis. É Ele quem decide o que fazer. Nas situações, para nós adversas, Ele é quem decide o que fazer. Foi Ele quem endureceu o coração de Faraó, para que não deixasse ir o povo. Não foi apenas uma teimosia de Faraó, era Deus quem endurecia o coração. E Paulo escreve aos Romanos e usa isso como um argumento para justificar a soberania de Deus. Foi Deus quem usou Ciro da Pérsia em favor de Israel. E Deus quem usou Senaqueribe contra Israel. Prova de que Ele é o Senhor. E
Então, através de Naamã, Deus deu vitória à Síria, inimiga de Israel. Aí você pode perguntar, mas onde é que tudo isso começou? Vou dar só a dica para você pesquisar por você mesmo. Se você abrir o livro do Deuteronômio, a repetição das leis, no capítulo 28, tem uma série de bênçãos prometidas aos que obedecem, e uma série de maldições que acompanham aqueles que desobedecem. E ao final dessas bênçãos e maldições, Deus disse assim: o que desejo é que vocês obedeçam e vivam. E será que, se vocês me obedecerem, todas estas bênçãos virão e alcançarão vocês. Mas se vocês andarem em caminhos que eu não instituí, desobedecerem os meus estatutos, eu entregarei vocês nas mãos do inimigo. E aí você sai do Deuteronômio, entra nos livros históricos que vão mostrando a caminhada de Israel e você vê exatamente se cumprir o que Deus tinha dito aqui a Josué. A Moisés, e Josué cumpriu esse mandato. Então, muitas vezes, Deus permite que o inimigo, hoje, prevaleça sobre nós. Deus concede vitória ao inimigo sobre nós para nos disciplinar. É o inimigo que age, mas é por uma direção divina. Deixe-me dar 2 exemplos para você. Tem uma passagem curiosa que você, lendo assim rapidamente, pode achar que é uma contradição. Não abra agora. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, fala de quando Davi mandou levantar o censo de Israel, vaidosamente, para ver quantos soldados tinha no exército, qual era o poder do seu exército, achando que aquelas vitórias todas vinha da sua capacidade de governante. E aquilo ofendeu o Senhor. E aí, no livro de Samuel, o texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra Davi. E Deus incitou Davi a levantar o censo de Israel. Aí você chega na passagem paralela de Crônicas, que conta a mesma história, a mesma passagem, também ao capítulo 24, e está dito lá assim: e Satanás se levantou e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Uma passagem diz que foi Deus, a outra diz que foi Satanás. Não é, foi Deus ou foi Satanás? Não é contradição, é porque Satanás, na verdade, foi o instrumento de Deus de juízo na vida de Davi. Assim como, quando você chega na história de Acabe, rei de Israel, Acabe em franca desobediência, aí tem uma conferência celestial. Deus reunido com os seus anjos, e tem uns demônios ali também, abeirando e tal, uma conferência celestial. E Deus perguntou, quem é que vai enganar Acabe? Aí um espírito de mentira levantou a mão. Bom, não diz lá que levantou a mão, eu estou dizendo que é uma maneira nossa de interpretar, né? Disse, eu serei espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe. E então Deus disse, então vá, e você vai ser um espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe. E assim foi feito, mentiram para ele, Acabe foi para a frente da batalha, foi ferido ali e morreu.
Um espírito maligno a serviço de Deus para juízo do seu povo. Então, quando hoje nós desobedecemos, Deus permite que o inimigo prevaleça sobre nós. Então, a Síria venceu algumas batalhas sobre Israel porque Deus permitiu. Foi Deus quem deu vitória. Outro destaque que quero dar na análise, depois eu vou estabelecer alguns pontos para a gente analisar. O texto diz: ele era herói da guerra, porém leproso. A lepra era uma doença comum naqueles dias. Não tinha cura, nem tratamento. O que alguns de posse faziam eram colocar pastas de figo, alguns ungüentos com especiarias para amenizar as dores, as coceiras, a perda do tecido, para conviverem minimamente nos grupos sociais. Mas não tinha cura nem tratamento. Tanto na Síria quanto em Israel, os leprosos eram obrigados a viver afastados da sociedade, em guetos. Eram considerados impuros e tinham que estabelecer limites para se aproximarem das pessoas. Não sabemos qual era o nível, a intensidade da doença de Naamã. Quanto que dessa enfermidade já havia carcomido a sua pele, os seus tecidos esponjosos? Não sabemos. Sabemos que ele tinha lepra. Alguns comentaristas acreditam, pelo perfil, pelo que é dito aqui, que ele conseguia esconder ainda a sua lepra, razão porque podia conviver, podia ir à guerra e comandar o exército, mesmo sendo leproso, porque as leis indicavam, orientavam, definiam que vivesse afastado da comunidade. O texto de Lucas, capítulo 4, é quem nos diz que nos dias de Eliseu, que é esse tempo aqui, havia muitos leprosos em Israel. E a nenhum deles Eliseu foi enviado a curar. Nenhum. Senão a um Ciro chamado Naamã. Então, era herói da guerra, porém leproso. Isso traz para a gente reflexão. Reflexão. A ideia é que ele escondia a sua lepra, a sua enfermidade, e crescia o seu conceito. Para os de fora, era um grande homem, uma grande pessoa, mas ele mesmo sabia que era um homem condenado a morrer. Grande para os de fora, mas na intimidade, um homem identificado com a sua própria fraqueza, com a sua debilidade, com a sua enfermidade, que o levaria seguramente à morte. É uma mensagem. A lepra, que não estou tratando hoje aqui de hanseníase, é uma mensagem espiritual. Tem uma outra aplicação que depois eu vou trazer para você. Outro aspecto que quero destacar nessa análise geral. O texto diz no verso 2, que saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa
uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Aparentemente, uma tragédia, uma má notícia, algo desagradável, uma família que foi destruída. Imagine se tirassem o seu filho, a sua filha, e levassem para trabalhar como escravo ou escrava na terra do inimigo. O que poderia de bom render uma história dessa? Mas, pelo que a história conta, através dessa menina, que foi morar na casa de Naamã, para servir a mulher dele, é que Deus manifestou o seu poder, revertendo uma história, levando às nações da terra uma história que poderia ficar esquecida. O título da mensagem, o título do texto é A Cura de Naamã. Não se fala mais em outro lugar sobre isso. Se Naamã não tivesse sido curado aqui, não teríamos esse texto aqui. Não teríamos essa resposta de Deus. Não teríamos o que compartilhar hoje aqui sobre isso. Mas Deus usou aquela menina, e de uma aparente derrota, Deus trouxe uma grande bênção. Deus usou aquela menina como uma missionária, como um instrumento dele, para manifestar a sua vontade na vida de Naamã e dos sírios. Último aspecto, só para analisar, e depois eu vou dar uns tópicos para a gente pensar. No verso 3, a menina diz: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aí foi Naamã, disse ao seu senhor, assim assim falou a jovem da terra de Israel. O que eu achei curioso aqui é o sentimento dessa menina de compaixão para com o seu senhor, de quem ela era escrava na terra inimiga. E segundo, a visão que essa menina tem do profeta que há em Israel. E foi em cima dessa palavra, desse testemunho, que Naamã, que era um homem importante, foi diante do rei e deu o testemunho, e então toda a história se desenrola ali. Eu fiquei pensando, como Deus pode usar uma palavra de alguém dando um grande testemunho? Sabe o que é que eu pensei? A presença de um crente num ambiente de impiedade, que diferença pode fazer? E eu fiquei pensando, o que seria do mundo sem a igreja? Imagine o mundo vivendo em trevas, onde campeia a iniquidade, sem a igreja. Jesus disse que ele era a luz do mundo, e é a luz do mundo. E a profecia dizia que a região que vivia na sombra da morte viu grande luz. Imagine a nossa terra sem a igreja, sem os crentes, sem a justiça, sem a esperança,
sem o amor de Deus. E agora imagine que diferença pode fazer um crente missionário num lugar onde não tem ninguém crente. Você que é sozinho como crente em sua casa. Você sozinho como crente no seu trabalho. Só tem você de crente no seu condomínio. No seu grupo de amigos. Na sua sala de universidade. Só você de crente. Na terra inimiga. No meio de inimigos. Pagãos. Uma única menina. Tirada a força de Israel. E Deus usou uma palavra tão doce, de compaixão, para fazer uma coisa tão grandiosa. E aí eu fiquei pensando, como Deus pode usar a igreja para coisas grandiosas através da sua palavra. Já pensou nisso? A sua família só tem você. Deus pode usar a sua palavra para fazer uma coisa extraordinária. Mas agora vamos lá. Eu dei como título da reflexão, da mensagem, a Síndrome de Naamã. Síndrome é um conjunto de sintomas que definem uma doença, uma enfermidade ou um quadro. Um quadro. No caso de pessoas, eu posso também definir como um perfil. E eu vou pegar a história de Naamã, o personagem Naamã, as atitudes dele, as posturas dele, e meditar com você sobre algumas das nossas posturas para curar as nossas enfermidades. Primeiro lugar, primeiro tópico sobre Naamã que eu quero deixar para a sua reflexão. Primeiramente, Naamã submeteu-se ao improvável. Ele não era crente. Não tinha a experiência da fé, pelo menos é o que nos dá a entender o texto. Ele vem se converter lá na frente quando tem a experiência com o Senhor de Eliseu. Mas diante do quadro dele, e o testemunho de uma menina, uma jovem, que pede que ele compareça perante o profeta que há em Israel. E seguramente ele seria curado. Isso não era padrão na Síria. Não era comum se ouvir sobre isso. Nem mesmo em Israel havia história de curas de lepra, como nos informa o Evangelho de Lucas. Havia muitos leprosos, nenhum foi curado. Não havia registro disso. Não havia tantos testemunhos como estamos hoje, tão acostumados a ver e a ouvir na televisão, no rádio, umas coisas que achamos que são manipuladas, outras verdadeiras, enfim. Essa é uma boa nova que está aí o tempo inteiro. Naamã não tinha isso. Mas ouviu aquela palavra daquela menina, acolheu e tomou as providências. Humilhou-se, porque não era fácil para um homem da envergadura de Naamã, um homem importante, reconhecido, submeter-se a isso.
Mas ele foi. E ele não levou consigo uma carta de um imperador, de um rei. Ele foi ao rei de Israel, levando o testemunho de uma jovem. Isso mostrou para mim a disposição de cooperar com o imponderável. E eu fiquei pensando quantas vezes o Espírito de Deus nos indica caminhos, soluções, portas, e nós não acreditamos nelas. Quando Naamã vai a Eliseu, ele foi com um conceito formado também na cabeça. Ele achou que ele imporia as mãos, invocaria Deus, fazia uma reza, mas não teve nada daquilo. Mandou tomar banho, lavar-se. Ele ficou indignado com aquilo. Mas depois, com uma palavra doce de um dos seus servos, ele atendeu e fez uma coisa improvável. Humanamente, sem sentido algum, banhar-se num rio 7 vezes. Uma coisa infantil. Mas ele submeteu-se novamente e recebeu a sua cura. Irmãos queridos, eu fiquei pensando, sabem o quê? Quantas vezes Deus fala conosco e nós não ouvimos a sua voz, porque estamos com os olhos arregalados, aguardando um grande feito. Como foi com Elias? Veio um terremoto, não era Deus. Trovões, não era Deus falando. E Deus falou num cicio, bem suave. Nos evangelhos, os discípulos também queriam grandes sinais. Jesus não deu para eles esses sinais. E revelou que a salvação se manifesta nas coisas básicas e simples, pequenas e em detalhes. E Deus fala no silêncio do nosso coração. E pode nos conduzir a grandes vitórias através de coisas muito pequenas. Quer um exemplo disso? O que é que pode haver de mais singelo, de mais simples, de mais puro, de mais fácil de se fazer, do que fechar uma porta, curvar os joelhos e falar com Deus? E através de um simples e singelo momento de oração, sem que ninguém veja, sem que não haja trombetas tocando, e Deus fazer uma coisa extraordinária. Através de coisas simples. Através de um toque. Às vezes através de uma palavra. Não mais do que uma palavra. Que pode construir, pode edificar e pode fazer coisas grandiosas. Uma palavra. E nós pomos os olhos em coisas grandiosas demais. E Deus está falando conosco o tempo inteiro. Às vezes, a porta está escancarada, só que nós não vemos, porque aguardamos as trombetas, o rufar dos tambores, e Deus está falando conosco. E eu vi em Naamã essa disposição de testar, de ir à frente, nas coisas mais improváveis. A palavra de uma menina e depois uma indicação de tomar um banho no Rio Jordão. Ele tinha o conceito de que Abana e Farfar eram rios muito melhores, águas para ele mais claras, com poderes até miraculosos, e não tinha nada disso. As águas de Abana e Farfar eram águas como do Jordão, barrentas também, não tinha nada de especial, nada. Mas ele tinha esse conceito até bairrista, de que as suas águas eram melhores do que aquelas. Mas mesmo assim, ele se submeteu, que grande coisa aconteceu.
Lembra de alguns milagres que Jesus operou? O que ele fez? Cuspiu na terra, fez um lodo, com a sua saliva, aplicou aos olhos do cego. Vá se lavar no tanque. E ele ficou vendo. E tantas outras coisas que eu poderia partilhar com você. Coisas simples, que o coração sensível vai se abrir para Deus ministrar. Segundo lugar, Naamã, além de ter esse espírito de testar, submeter-se, acreditar, mesmo no imponderável, de ir adiante, ele também, veja aqui comigo, por exemplo, no verso de número 14. Desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne ficou como a carne de uma criança. Voltou ao homem de Deus, com a sua comitiva, pôs-se diante dele e disse: Eis, agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Um espírito voluntário e grato. No entendimento dele, ele poderia dar um presente como forma de gratidão. Não precisava. Porque de graça recebestes, de graça dai. A obra de Deus não é paga com dinheiro nem com nada. Mas ele tinha algo no coração que o diferenciava, esse espírito voluntário e grato. É curioso, não li o texto, mas adiante, Geazi vai adiante e pede que aquilo que Eliseu não quis, ele desse para ele. E enganou, fez uma mentira lá, e Naamã deu os presentes, só de ouro era 68 quilos de ouro, só de ouro, 68 quilos de ouro. E Geazi ficou leproso na mesma hora, porque Deus não permite que a graça dele seja trocada por nada, porque a glória não é do homem, a glória é de Deus. Mas eu me lembrei daqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus. E o que significou que voltou para agradecer? Foi o mesmo espírito de Naamã. Ele poderia seguir o seu caminho, uma vez que Eliseu nem saiu para cumprimentá-lo. Demonstrou que aquela era uma obra de Deus, mandou apenas que tomasse banho 7 vezes, e seguisse seu caminho. Ele decidiu voltar para agradecer. Existe uma bênção de Deus quando Ele encontra esse espírito de gratidão, esse espírito voluntário. Eu vou dizer um negócio, por favor, não fique chateado não. É só um testemunho de alguém que vive na igreja toda a sua vida. Às vezes, eu fico pensando se não seria melhor Deus manter certas pessoas sem receber a bênção que pede. Porque são pessoas que, enquanto estão enfermas, agoniadas, necessitadas, não deixam a igreja, não faltam aos cultos, choram no altar, glorificam a Deus, demonstram piedade, demonstram fervor, clamam ao Senhor, erguem as mãos em petição, estão ali clamando a Deus todo dia em fervor, por algo que eles desejam tanto. Aí,
Na mesma semana que recebe a bênção, primeiro já não volta nem para agradecer. E passam a não vir mais aos cultos. Deus tem uma bênção especial para aquele que reconhece a dádiva que vem do Senhor. Veja que ele recebeu a cura, voltou e disse: reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Reconheço. Esse reconhecimento é uma obra espiritual linda de Deus na vida de alguém para abençoar. Então, em primeiro lugar, Naamã se abriu para uma obra e seguiu os passos simples que foram dados a ele. Depois, demonstrou um espírito grato, reconhecido, humilhou-se, voltou para dizer obrigado e dar a Deus a glória daquela obra. E em terceiro e último lugar, Naamã demonstrou um espírito decisivo, pronto, que está no verso de número 17. Disse Naamã: se não queres o presente, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Além do mais, um homem decidido. Decidido. Assim como foi Jacó quando se transformou em Israel. Disse as mesmas palavras. Disse aos seus servos: façamos aqui um altar, lancemos fora os deuses das nações vizinhas, porque a partir de hoje nós só adoramos e servimos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Deus de Israel. A mesma palavra disse Naamã. Teve aquela experiência e tomou uma decisão firme, agradecido e agora decidido a adorar somente a Deus. Sabe, irmãos, esse espírito agrada a Deus. Essa postura agrada a Deus. Aquela decisão firme, clara, entre aspas, comove o coração de Deus. De vez em quando eu digo a algumas pessoas que estão se preparando para dar a pública profissão de fé. E algumas até perguntam, por que ir à frente e declarar publicamente se Deus conhece o coração? E eu digo, olha, Deus conhece o seu coração, mas o inferno não. E quando alguém vai à frente, não da igreja apenas, mas da vida, e abre a boca e proclama quem é Deus, o que representa e a decisão que tomou, cadeias espirituais caem ali. Se o inferno tinha planos ali para tentar segurar, entendeu que aquele está perdido para as trevas e pronto para Deus. Ninguém segura alguém que está decidido. A Bíblia diz que com o coração se crê, mas é com a boca que se confessa.
sobre a glória de Deus e a obra do Senhor. Então eu fiquei pensando, sabe, irmãos? Essa lepra de Naamã pode ser uma enfermidade na sua vida, espiritual, moral, que corrói a sua vida espiritual e pode te levar à morte. Eu posso pegar a ideia de Naamã se escondendo para que as pessoas não enxergassem a sua lepra e entender isso como uma vida dupla. Ao mesmo tempo, herói para uns, enfermo na intimidade. Sorrindo para os de fora, feliz da vida para os de fora, e chorando por dentro. Santo, puro, uma bênção para os de fora. Pecador miserável no íntimo. Vida dupla. Uma lepra que vai corroendo a natureza e pode levar à morte. E esse tipo de enfermidade, se não houver uma intervenção divina, não tem cura, porque o salário do pecado é a morte. Então essa lepra pode ter outros nomes, no comportamento humano, na caminhada humana. E Deus conhece, você pode ser um herói de guerra, uma pessoa, como diz o texto aqui, muito conceituada, reconhecida, admirada pelas pessoas, mas Deus conhece a sua lepra. Então, nesta noite, em primeiro lugar, faça como Naamã fez. Vá aos pés do Senhor, representado aqui na figura profética de Eliseu. E aquilo que o Espírito Santo orientar você, faça. Porque Deus tem uma bênção reservada para a obediência. E eu vou dar um exemplo dentro dessa aplicação que estou fazendo. Pode parecer uma coisa ridícula, que desconstrói aquela capa que você tem, que pode trazer uma imagem de humilhação para você. Um homem da estirpe do comandante do exército da Síria, tirar a roupa e dar 7 mergulhos numa água, que coisa ridícula, mas ele se submeteu e foi curado. Eu tenho dito, às vezes você está sedento de Deus, você vem ao templo, Deus está falando com você, você tem vergonha de se submeter. Vezes em que você é convidado pelo Espírito de Deus a se ajoelhar, a vir à frente para receber uma oração, uma imposição de mãos. Você quer uma imposição de mãos, você quer uma oração, você quer unção com óleo, você tem vergonha disso por causa da teologia, por causa do que quer que seja, e perde a bênção. Já estive do lado de um pastor, posso só citar o milagre, sem dizer o santo. Aquilo me chocou, porque eu, como pastor, já atendi a vários apelos. Ir à frente para receber uma oração, e me ajoelhar lá na frente como um crente, como ovelha que sou. E um pastor falou aqui do meu lado, sentado do meu lado num congresso. Ele disse que as ovelhas dele estavam ali também naquele congresso. Eles tinham levado alguns ônibus para o congresso. E as ovelhas estavam ali. O que é que as ovelhas iam pensar, vendo-o lá na frente para receber aquela oração? Eu disse, pois meu irmão, pois eu estou indo lá na frente agora. E fui.
Em primeiro lugar, se Deus mandar, vá. Se você sente uma inclinação do Espírito para se humilhar, pedir uma oração, faça. Se é para se humilhar mesmo, se humilhe. Esse que vos fala já recebeu a oração de uma criança. Uma criança. E Deus sabe que eu me inclinei diante do Senhor, recebendo a oração de uma criança. E eu sei que Deus pode usar você para me abençoar. Uma circunstância que me pareça humilhante, para me quebrantar, para me transformar, para me abençoar. Humilhe-se na presença de Deus, Ele te exaltará. É o primeiro passo. Segundo passo, reconheça, seja grato, olhe para os céus, olhe para Deus, dê a Ele sempre a glória. Nunca acolha, nunca receba, nunca identifique, nunca aponte para os lados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Dê glórias a Deus sempre. Porque na gratidão tem bênçãos adicionais. A gratidão, o reconhecimento, fecha a porta do inferno e abre as portas dos céus para novas bênçãos. E, finalmente, o que eu pensei sobre Naamã e a nossa própria vida, para a gente curar a lepra que corrói, o câncer que corrói, enfermidades que corroem e matam a vida espiritual. Além de a gente se humilhar na presença do Senhor, ir aos pés do Senhor em humildade, reconhecer em gratidão, também nós devemos fazer votos. Deus se agrada disso. Ele não se agrada do voto de tolos. Mas Deus quer que toda vez que a gente se reúne e ouve a palavra dele, a gente tome uma decisão. Toda palavra que vem de Deus para nós exige uma resposta. Tomara que nessa noite, alguém aqui neste santuário, ou participando sinceramente pela internet, tenha tomado uma decisão de dizer assim: hoje, a partir de hoje, esta, nunca mais fará isso. É o que eu acho lindo, eu grifei na minha Bíblia essa expressão, porque nunca mais este teu servo oferecerá sacrifício a outro Deus que não seja o Deus de Israel. Nunca mais! Mesmo uma decisão dessa, é possível que a gente tropece. Aí a gente chora e se levanta e Deus abençoa. Mas a decisão está tomada, essa decisão firme nos conduzirá para um novo plano. Saiba disso. Nunca mais! Isso agrada ao Senhor. Eu já tomei algumas decisões. Sei que você também já tomou, já se decepcionou várias vezes, e depois você se vê fraquejando. E isso, a prova, é no que o próprio Naamã, você viu no texto, ele pede uma licença aqui, no último verso, e diz para Eliseu: perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor, ele está falando do rei, entra na casa de Rimon, que é o Deus deles, para adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também, às vezes por causa do rei, tenho que me curvar na casa de Rimon. Quando isso acontecer, o Senhor me perdoe. Nunca mais. Que Deus
encontre isso no meu coração e no seu nesta noite. O espírito que envolveu o espírito de Naamã, essa síndrome que eu chamei, esse quadro que traça o perfil desse homem. Humilhou-se diante do imponderável, um papel praticamente ridículo, não fazia sentido aquilo, mas quando aconteceu, ele rendeu graças ao Senhor, reconheceu de onde veio a bênção e fez um voto com Deus: nunca mais. Querido, se Deus deu nome à sua lepra nesta noite, não saia desse santuário sem a decisão de ir às águas do Jordão. Porque a lepra espiritual não tem cura. Se não houver uma intervenção divina, você vai morrer. Mas a cura está aqui, no altar do Senhor, na presença de Deus, diante de uma decisão tomada. E eu quero, nesta hora, orar por Naamãs, que nesta noite tenham tomado a solene decisão de ir aos pés do Senhor e cumprir o que Ele mandar e obedecer. Não precisa sair do seu lugar, mas eu quero orar por você. Curva a sua fronte e acompanhe pela fé a oração que vou fazer. Senhor querido, eu creio que essa história não está aqui por acaso. O Senhor tem um propósito nesta história. Foi o Senhor quem deu vitória a Naamã como comandante da Síria, do exército da Síria. Era um homem leproso, condenado à morte, mas o Senhor teve misericórdia dele e construiu a história, levando aquela menina para lá, usando a boca dela, a profecia, enviando os meios, os esforços, para que tudo culminasse naquela bênção. Aí Naamã foi aos pés do Senhor, na presença de Eliseu, teu servo, recebeu aquela ordem, cumpriu a ordem, voltou curado, deu glórias ao Senhor e tomou uma decisão de servo. Eu recebi essa palavra para mim, estou partilhando isso com os meus irmãos nesta noite, e eu quero pedir ao Senhor que, pelo teu divino Espírito, o Senhor aplique essa palavra em cada coração. Ó Deus, a lepra espiritual ou moral que houver aqui entre nós ou em quem acompanha pela internet, que o Senhor use de misericórdia, como o Senhor usou aquela menina para profetizar em nosso favor. E que meu irmão, a minha irmã, tenham essa mesma disposição de sair do seu conforto, do seu esconderijo, e mostrar-se diante do Senhor. Queremos obedecer e queremos a cura para a nossa vida. Ó Deus, no nome do Senhor, faz-nos descer ao Jordão agora. E vem curar a nossa lepra, Senhor. Por misericórdia, em nome de Jesus. E queremos falar como Naamã. Nunca mais.
nunca mais este teu servo fará isso ou aquilo. Que o Senhor ponha isso no meu coração, no coração dos meus irmãos. E que a glória seja do Senhor na obra que o Senhor faz em nós. Eu já quero agradecer por isso. Te louvar em nome de Jesus. Amém.